Opa! Eita! Sexta-feira, hein? Não vou gritar aqui. Sextou! Porque tem gente que não gosta dessa expressão, certo? E aí obedece quem tem juízo. Mas é o seguinte, sextou! Chegou a sexta-feira e com ela a expectativa já da segunda rodada dos campeonatos estaduais, no caso do Campeonato Paulista, alguns estaduais já vão para a terceira rodada. E nós vamos falar um pouco aqui sobre os times que estrearam na quinta-feira, casos de Corinthians e também do Santos. Corinthians massacrando o Botafogo, 4-1, o Santos empatando com o Braga Bull. Nós vamos falar sobre tudo isso agora ao vivo no Facebook do Terceiro Tempo, onde nós estamos ao vivo neste momento, também no YouTube do Milton, no canal oficial do Milton Neves no YouTube, tá certo? Para você participar conosco, você pode curtir, comentar e compartilhar a nossa transmissão que está ao vivo neste momento para todo o universo. Valeu? Comigo, com o Lucas Reis e com a seguinte pergunta: pintou o favorito? Interrogação. O Corinthians avacalhou, hein? Estraçalhou o Botafogo, passou por cima do Botafogo 4-1 com muito volume de jogo, com muita presença de ataque, com muita troca de passes. Então foi um Corinthians bem diferente daquele Corinthians que a gente estava acostumado a ver no ano passado. E aí no começo do dia aqui na redação fiz a seguinte pergunta para o Lucas, que obviamente foi pesquisar, né? Qual teria sido a última vez que o Corinthians goleou um adversário por 4 gols? Marcou 4 gols em uma partida de futebol. O adversário fez 2 naquela oportunidade, mas o Lucas, no seu boa tarde, vai falar também a respeito disso e dar o seu destaque da sua observação sobre o Corinthians, Lucas. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, pessoal? Um abraço a todos. Dia 23 de fevereiro de 2019, se não me engano, Corinthians 4, Avenida 2. Sabe até a data. Copa do Brasil. O Corinthians... Foi a última vez em que o Corinthians marcou 4 gols. Eu não consegui contar exatamente quantos jogos foram até lá, mas foram mais de 60 jogos. Eu lembro desse jogo aí. O Avenida acho que saiu na frente. Saiu na frente, o Corinthians buscou a virada, o Avenida acho que empatou e o Corinthians fez o terceiro e o quarto, se não me engano foi isso. Mais de 60 jogos até que o Corinthians volte a marcar 4 gols numa partida. É um número bem significativo, né? Pelo estilo de jogo que o Corinthians aplicava. E dessa vez parece que está modificando... está modificando essa estrutura. Bacana, boa estreia do Corinthians no Campeonato Paulista. A gente falava ontem aqui que a exemplo do que fez o São Paulo e a exemplo do que fez o Palmeiras, era importante o Corinthians, por estar nessa fase de reconstrução e modificando o seu estilo de jogo, sua filosofia de jogo, era importante estrear com bom desempenho, não só com a vitória, mas com bom desempenho. E o Corinthians ontem entregou bom desempenho, bom para os quase 26 mil torcedores que foram para a Arena, péssimo para o Botafogo, mas para o Corinthians foi excelente. Olha só, acho que não, tá muito cedo, compartilhando a live, é o Léo Pivante. Obrigado, Léo, grande abraço, parceiro. O Gleberson Luiz Gomes, tá louco, quem que não dormiu direito, tá com sua cara de sono danado. Ô, amigão, relaxa aí, fica na sua. Gladson Almeida, São Paulo ganhou, Palmeiras ganhou, e os outros times, mas o campeão vai ser o Corinthians? Rapaz, é só uma pergunta, amigo, não precisa se indignar. Palmeiras venceu, foi na quarta-feira, já falamos na quinta sobre o desempenho do Palmeiras. São Paulo venceu, foi na quarta-feira, falamos na quinta sobre o desempenho do São Paulo. Hoje é sexta, o Corinthians jogou na quinta, estamos falando do desempenho do Corinthians com uma pergunta provocativa. Pelo jeito você se sentiu provocado, né? Pô, é só isso, bicho. Você pode discordar e colocar a sua opinião, mas não se sinta assim tão indignado. Nelson Barbosa, por que favorito? Por que vocês da mídia puxam tanto o saco do Corinthians? Esses que eu gosto, esses que não sabem interpretar, só enxerga aquilo que quer. Os outros também ganharam e de times melhores que o Botafogo. Mesma resposta anterior, o Água Nelson. Santa é melhor que o Botafogo. Natal Alves, você tem contra o Água Santa? Não tem absolutamente nada, mas... Natal Alves Barreto, minha opinião, não tem favorito ainda, é o primeiro jogo, para mim só tem favorito na quinta rodada. Boa maneira de pensar. Felipe Pomadinha, favorito do quê? Que droga vocês estão usando? KKKKK. Mateuzinho Terê, oi? Daniel Pontes, oi, tipo a indignação, né, pela pergunta. Ai, que legal, cara. Daniel Pontes, vai Timão!
Mateuzinho Terê, é o Fluminense. O Fluminense venceu as duas lá no Carioca, né? As duas rodadas, os 2 primeiros jogos. Agora, o que mais chamou a atenção, e o João Bispo está dando boa tarde para a gente aqui, manda um abraço para Diadema, tá mesmo falando do Água Santa, e a galera de Diadema sintonizada. Salve para Diadema, aí o pessoal acompanhando a gente no YouTube. O que mais chamou a atenção do Corinthians, fora o resultado, de fato foi o volume de jogo e a maneira como a equipe se impôs diante do adversário, né? Já é um Corinthians muito, mas muito diferente do Corinthians que a gente viu, principalmente nos últimos meses aí com o Carille, né? Sim. Corinthians trocou mais de 700 passes no jogo. Isso é bem diferente do que o Corinthians costumava fazer nos últimos... Cara, vou dizer, nos últimos 10 anos, com alguns intervalos. O time de 2015 era um time que trocava muitos passes e ficava bastante com a bola. Mas, no geral, era um time mais reativo, que esperava mais o adversário para aí, sim, reagir e contra-atacar, enfim. Então, o sinal é bem positivo para quem espera e deseja uma mudança no estilo de jogo e espera um time mais propositivo mesmo. Ontem foi um sinal de que é isso, o time vai jogar com a bola no pé e vai propor o jogo e vai amassar o adversário sempre que possível. Acho que pro Corinthians é muito bom, agora pro futebol em geral é muito bom, assim, pro campeonato é bom. Eu citei ontem aqui a semifinal entre São Paulo e Palmeiras, que foi terrível, e a expectativa pro São Paulo e Palmeiras dessa próxima rodada é boa porque os dois times estão jogando. A mesma coisa vale pro Corinthians, o Corinthians está jogando, o Corinthians está buscando o jogo. Então deixa o campeonato mais interessante. Alô, Snoop Dogg! Grande abraço pra você, hein, meu irmão? Só acender a tora. É o seguinte, que o Lucas Lima gravou até vídeo agora, vai entregar camisa. Você gosta do Snoop Dogg? Eu acho legal, acho um grande artista. Vai entregar a camisa e vai entregar um cartãozinho do Avante pro Snoop Dogg. A gente pode dar a nossa contribuição aí também. O problema é se o Snoop Dogg resolver presentear o Lucas Lima, né? Aí pode dar dó, vai ser um negócio. Pode deixar o Lucas Lima mais sonolento em campo. Olha só, o Davi Máximo Alves, vai Corinthians, o jogo virou, hein? Bozelli fez gol até de joelho, vai Corinthians! O Ellison Melo, é só o começo ainda, não tem time favorito. Forte abraço para Belém do Pará. Alô, Belém do Pará, grande abraço a todos. Carolina Júnior César, Palmeiras vai ser campeão invicto com mais de 100 gols. Olha aí, saudades de 1996, né, Carolina? É isso aí. E o Bozelli com um hat-trick. O Bozelli... Como é que o pessoal chama? Triplete. Um triplete. Alô, Snoop Dogg. O Bozelli, eu gosto do futebol do Bozelli, eu acho ele um jogador interessante. Falei isso aqui, se não me engano, na live de segunda-feira, que essa disputa Bozelli-Wagner Love era uma disputa bem acirrada, mas para mim o Bozelli começaria como titular. E ele aproveitou bem a primeira oportunidade que teve. Quem tá ali fumando? Ele aproveitou bem a primeira oportunidade. Você faz a gente perder o foco desse jeito. Como eu tô fumando, assim. O Bozelli aproveitou bem a oportunidade, começa bem a temporada, e para você ver que muitas vezes o jogador que a gente considera ruim e que não serve para o nosso time, ele só é mal municiado, especialmente falando de atacantes. Porque recentemente no Brasil nós tivemos alguns exemplos bem claros de atacantes que chegaram com um certo nome e aí conforme o tempo foi passando todo mundo olhou e falou: não, esse cara é ruim. Talvez ele só esteja num time que não o sirva o suficiente para que ele seja útil. O Bozelli ontem foi muito bem servido, fez 3 gols aí. William Praça Rodrigues, vai Corinthians, Palmeiras não tem Mundial, não tem Copinha, não tem Mundial. Fica na sua aí, ó. Te ligo, hein? Charles Sueli, o Charles e a Sueli. Corinthians campeão paulista. Charles, Sueli e a Grazielli. Grande abraço para vocês aí, William, ainda te pego na curva. Fora o Bozelli, acho que assim, destacar a presença do volante na área num dos gols, né? No caso o Richard, naquele terceiro gol, muito interessante o trabalho dele, e ele sendo o substituto do Cantígio, né? Que não teve condição ainda, não tem a condição regular ainda de jogo, então o Corinthians vai se acertando. Sim. Dá para destacar o Richard realmente, e começar bem o ano para o Richard é importante porque ele pode ter oportunidade, né, já que ele em tese se mostra como reserva imediato do Cantígio. A gente não sabe, por exemplo, se o Cantígio vai ser convocado para a Copa América, por exemplo. Tem Copa América em junho, e vai tomar ali um mesinho dos times brasileiros. Então parece ser uma peça interessante, chegando na área, dando passe para gol, enfim.
uma peça que pode ser bem importante ao longo da temporada, falando de elenco. Luan marcando gol, isso é bacana, e o Luan fez uma partida boa. Então, nesse primeiro contato com a torcida, ele dá um bom cartão de visitas, marca, mesmo que tenha sido de pênalti, mas marca gol, participa bem do jogo. Então o Corinthians dá bons sinais para o torcedor corintiano, é um bom sinal. O Thiago Tufano ainda falou agora na redação do gol do Botafogo de Ribeirão Preto, e eu ainda comentei, é o típico gol que você sofre por estar buscando o ataque, né? O Corinthians estava meio desmontado, o Botafogo encaixou um bom contra-ataque, ficou ali praticamente no 2 contra 2, o Fagner tentou chegar para recompor, não deu o gol do Botafogo. Não, mas um risco que você assume, faz parte. E algo que você vai treinar diariamente, claro, para minimizar. Exatamente, é o famoso perde e pressiona, para você evitar que o time adversário chegue no ataque com certa velocidade e te cause problemas. Não funcionou naquele lance, mas funcionou no jogo, o Corinthians conseguiu vencer com tranquilidade. Olha só, o Matheus Dias, Palmeiras maior campeão nacional, chora gambá, que isso, rapaz. Bom, vamos continuar dando sequência àquele assunto de ontem, porque o Duílio, depois do jogo, mais uma vez usou aquele discurso de dizer que o Corinthians está fora da parada com relação ao Rony, que não apresentou proposta e tudo mais. Só que assim, eu mantenho as informações que a gente trouxe ontem, de que o Corinthians tenta arrumar dinheiro para apresentar a proposta, garantias bancárias para trazer o jogador. Ao mesmo tempo que o Duílio disse no pós-jogo que o Corinthians não apresentou proposta, ele diz assim, mas eu não posso falar pelo dia de amanhã, que o futebol é muito dinâmico. Amanhã pode acontecer alguma coisa. Falou, não existe possibilidade de negócio, mas eu não garanto o dia de amanhã. Isso, e alguém, por exemplo, amanhã dizer que eu sou mentiroso. Se você estiver mentindo, o pessoal vai dizer que você é mentiroso. Agora, o Corinthians pode aparecer amanhã ou mais para o fim do dia com o Rony. Traga a informação que você leu do nosso companheiro Napoleão de Almeida. Napoleão de Almeida, que tem boas informações vindas do Paraná, enfim. Ele publicou há pouco no Twitter dele que o Corinthians voltou para a jogada, né? O Corinthians, segundo ele, arrumou o dinheiro e a partir de agora trata com o Atlético Paranaense. Segundo ele, o Palmeiras teria um prazo até o final dessa sexta-feira para acertar com o Atlético e o Corinthians volta para a jogada porque, de acordo com o Napoleão, o Corinthians arrumou a grana. Vamos ver, essa novela vem se arrastando, a gente agora precisa esperar esse próximo capítulo para saber o que vai acontecer, mas aparentemente o Corinthians não saiu da jogada, que é a informação que o Frank trouxe ontem, o Corinthians não saiu da jogada, estava correndo atrás dessa questão financeira. O Palmeiras cresceu nessa corrida e o Corinthians, aí agora de acordo com a informação do Napoleão de Almeida, consegue resolver a pendência financeira e a gente fica na expectativa do que vai ser resolvido. Frank, o Corinthians vai ser tetracampeão paulista, é o Rodrigo Garcia, João Rocha, Bragantino, o Elison Melo, tem 4 grandes de São Paulo jogando, favorito só quem ganha clássico, e o Rodrigo Garcia ainda manda aqui, segue o líder do grupo lá, né? Vai no outro grupo lá e segue outro líder. E o Santos? Estreia ruim o Santos, né? Ah, é? Eu falei ontem aqui que eu esperava um jogo muito bom, por ser duas equipes que buscariam o ataque, e acho que até no palpite eu falei 2-0 pro Santos, se não me engano. Enfim, o Santos... o jogo até que teve alguns bons momentos, foi um jogo bem disputado e especialmente no seu início e na sua parte final, bem aberto, de boas oportunidades, aliás, não tão boas oportunidades, mas aquele jogo franco de duas equipes buscando o ataque. Só que o Santos não conseguiu finalizar em gol. O Santos finalizou muito pouco, tanto que as principais oportunidades do jogo foram do Red Bull Bragantino. Na parte final do jogo, o Everson fez uma defesa cara a cara com o jogador do Bragantino e pouco tempo depois, se não me engano, foi o mesmo jogador, finalizou e acertou o travessão. Então, o 0-0 foi justo, mas se tivesse que existir um vencedor na partida, seria o Red Bull Bragantino, por essa questão de ter finalizado mais, ter finalizado com mais perigo. O Santos finalizou pouco e sem tanto perigo. O Gesualdo, na coletiva, ainda falou ali de buscar equilíbrio e ficou feliz com o desempenho defensivo do Santos, mas é óbvio que o Santos vai ter que evoluir taticamente, porque tecnicamente não chegaram reforços. O Santos não chegou ninguém para resolver o problema ofensivo do Santos. E aliás, já era um problema do ano passado. O Santos até criava boas oportunidades, mas finalizava mal e em muitos momentos perdia muitos gols.
Vamos ver como o Gesualdo vai resolver esse problema, porque hoje o time está enfraquecido em relação a 2019. Né? Olha só, e se a gente viu mudanças no time dirigido pelo Thiago Nunes, na Arena Corinthians, a gente viu um Santos também muito diferente, né? A gente detectou muitas mudanças na forma de jogar do Santos com relação ao Santos de 2019, o Santos do Gesualdo e o Santos do Sampaoli são bem distintos, né? Sim, o Santos do Sampaoli era um futebol bem hardcore, digamos assim. Era uma loucura, entre aspas, de buscar o ataque e dane-se, vamos buscar o ataque. O Santos do Gesualdo é um time de intensidade, quando tem a bola, um pouquinho menor, assim. Então, o Santos vai ter mais paciência no trato com a bola, vai buscar essa questão do equilíbrio, né? Não atacar de forma que você se desorganize defensivamente. Acho que essa talvez seja a principal diferença. Essa baixada de bola na questão da intensidade ofensiva. E pode ser até que bom, porque o Santos no ano passado sofreu alguns baques grandes por conta dessa filosofia. Desde que não deixe de atacar, eu acho positivo. Bom, acho que assim, a principal diferença do Santos, pelo menos no meu ponto de vista, e do que eu vi do jogo editado, porque eu não conseguia assistir a reprise do jogo ainda inteiro, é uma queda de intensidade, uma falta de intensidade do Santos, talvez até por esse equilíbrio que o Jesus diz que busca na equipe. Sim. Então, assim, é uma equipe que já marca diferente, né? Não é uma equipe que pressiona tanto o adversário na saída para recuperar a bola. Aquela chamada marcação alta, né? Perdeu isso. Não sei se vai ser assim sempre, ou se é porque é um começo de trabalho, também, falta de ritmo, questão física. Não sei se a proposta realmente é essa, será essa, mas assim, não sei se o Santos vai conseguir se adequar a essas exigências aí do Gesualdo, e não sei como é que o time vai responder do ponto de vista de performance também, né, que eu acho que é o principal. Como é que isso vai ser revertido dentro de campo. Pelo que a gente viu ontem, eu acho que o Santos vai sofrer um pouquinho, e o Gesualdo também, aí vai ser mais complicado, hein? O Rodrigo Garcia pede para falar do Léo Natel aqui. Marcos Gomes, o Lucas Piton está suprindo a falta do lateral esquerdo no Corinthians de 2019. Marcos, acho que ele foi muito bem, tanto na pré-temporada, ontem também, né? Foi elogiado inclusive pelo Thiago Nunes. Mas, apesar de estar indo bem, pelo que eu entendi, quando o Ciclay estiver 100%, vai voltar para o time. Vai entrar no time e vai ser titular. Você entendeu diferente ou não? Não, concordo. Eu acho que ele foi bem nos jogos da Florida Cup e ontem ele foi bem também. Mas, assim, é um menino, né? Então é natural que ele tenha algumas oportunidades, mas o titular é o Ciclay. Sobre o Léo Natel, que o Rodrigo Garcia pede aqui informações. O Léo Natel é um atacante formado na base do São Paulo. O contrato dele vai até o meio do ano. E aí acontece o seguinte, o São Paulo ofereceu uma renovação de contrato e ele disse que não pretendia renovar, não queria renovar. O São Paulo falou, tá bom, então cumpra aí o seu contrato. Depois o Corinthians procurou o São Paulo e diz, olha, a gente tem a intenção de procurar o Léo Natel, fazer um pré-contrato com ele, vocês autorizam? São Paulo, tudo bem, autorizamos. O Corinthians foi lá, fez o pré-contrato, o São Paulo foi informado, agora existe um pré-contrato e tudo. Tudo bem, segue o jogo. São Paulo, tudo bem, segue o jogo. Aí depois o Corinthians foi lá, ô São Paulo, como é que vai aí, parceiro, tudo bem? Olha só pela Anatel aí que a gente assinou um pré-contrato e tudo. Sabe que a gente não pode fazer uma composição para vocês liberarem antes o jogador, para ele já se incorporar aqui? E o São Paulo disse sim. Não. A gente ofereceu renovação, ele não quis renovar. Vocês demonstraram interesse e a gente falou, tudo bem, está liberado lá. Vocês foram lá, assinaram o pré-contrato, a gente aceitou, tudo bem, só que da nossa parte ele vai cumprir o contrato. Vai ficar aí até uns 6 meses restantes, porque nós não vamos liberar o jogador para atuar num rival depois da gente ter oferecido um contrato, né, a renovação de contrato e ter a negativa do jogador. Então ficou nesse pé aí. Com relação ao jogador, é um jogador que pro São Paulo também ele não vingou do jeito que o São Paulo esperava, porque senão o São Paulo teria aproveitado
no grupo principal. Mas é um jogador oriundo da base, mas que tem uma certa experiência, porque foi emprestado para o Apoel, né, do Chipre, fez uma temporada lá, os cipriotas acho que até queriam permanecer com o jogador, reemprestá-lo, mas assim, não teve grande destaque na base, mas é um jogador do qual o São Paulo esperava mais. Então é um jogador que tem capacidade, potencial, e vamos ver como é que ele se sai no Corinthians a partir do meio do ano, tá bom? O Thiago Nunes, ele vai transformar o Natel em um novo Rony no Corinthians, vai jogar muito no Corinthians, eu vi os gols dele, ele lembra o Rony. Tá bom, tá registrado aí a opinião do Rodrigo Garcia sobre o Rony. Outros jogos da quinta-feira do Campeonato Paulista, Ferroviária e Mirassol estrearam, jogo lá na Arena Fonte Luminosa, empate por 1-1, Mirassol saiu na frente e Ferroviária empatou no segundo tempo. Em Campinas, a Ponte Preta jogou com o Santo André, vitória do Ramalhão, 3-2, de virada, hein? A Ponte saiu na frente, Santo André virou, mas assim, a Ponte dominou a partida, o Santo André chegou em 3 oportunidades e fez 3 gols, você pega 3 gols, você pega as estatísticas do jogo, só dá Ponte Preta. Santos e Red Bull empataram por 0-0, o Corinthians venceu o Botafogo por 4-1. Nós teremos a segunda rodada no final de semana, já começando neste sábado com Água Santa e Novo Horizontino, lá no Distrital do Ilhamar. Jogo às 3 da tarde. Às 5 na Arena Barueri tem Oeste e Ituano. E no Estádio Santa Cruz em Ribeirão, no domingo às 4 tem Botafogo e Ponte Preta, duas equipes que saíram derrotadas da primeira rodada. Aí nós teremos também Santo André e Ferroviária no domingo às 7 da noite. Na segunda-feira tem Bragabu e Internacional de Limeira. O jogo será lá no estádio Nabi Abichedi, o antigo Marcelo Stefani, em Bragança Paulista. E dos grandes clubes nós teremos na segunda-feira Guarani e Santos no Brinco de Ouro da Princesa. Segunda-feira às 8 da noite, jogo do Sport TV, né? O Corinthians enfrentando o Mirassol lá no José Maria de Campos Maia, o estádio municipal de Mirassol, às 7 da noite também do domingo. E o clássico Palmeiras e São Paulo, que será na Fonte Luminosa no domingo, às 4 da tarde. Quer dar uma pincelada sobre os jogos dos grandes aí? A gente tem que destacar, claro, o clássico, né? E como dissemos ontem, a expectativa para o clássico. Assim, é péssimo que esse clássico aconteça na segunda rodada do Campeonato Paulista depois de 12 dias de pré-temporada. É péssimo. Mas pelo menos é um atrativo interessante, dá um pouquinho de emoção para esse começo tão modorrento do Campeonato Paulista. E a expectativa é legal porque os dois times estão mudando suas ideias de jogo. O São Paulo já vem do ano passado. Então, com dois times que vão jogar, que vão buscar o jogo, que vão buscar o ataque, a expectativa fica de um clássico minimamente legal, porque não dá para exigir muito nesse momento de, sei lá, 15 dias de pré-temporada, eles vão chegar no domingo provavelmente. Corinthians e Santos, franco favoritos contra os times que vão enfrentar. Eu imagino o Santos com um pouquinho mais de trabalho por jogar contra o Guarani em Campinas. Pela dificuldade natural desse início de trabalho do Santos. Sim, além de toda essa questão, né? E o Guarani vem embalado porque estreou com uma goleada por 4-1 sobre a Inter de Limeira. 4-0, exatamente. Mas a grande expectativa é para o clássico, claro. Assim, a gente tem que diminuir o nível de exigência por conta desse momento da temporada, mas eu espero um jogo legal. E o Corinthians? O Corinthians contra um bom Mirassol. Será que o Mirassol já vai ter o Camilo? Porque eu acho que ontem não teve. Ontem não teve o Camilo, não estava regularizado ainda, mas é a grande contratação do Mirassol. Não sei se ele já terá condições de jogo, e se tiver condições de jogo, se ele estará fisicamente à disposição já do treinador. Sim. Mas pode ser um bom teste para o Corinthians, fora de casa. O Mirassol fez boas campanhas. Aliás, o Mirassol, desde que subiu para a A2 do Paulista pela última vez, acho que não caiu mais. Em alguns momentos se classificou para o mata-mata. Pode ser um teste interessante para o Corinthians também. Muito bem. No Campeonato Carioca, mais uma vitória do Fluminense, né? O Fluminense vai muito bem lá no Rio de Janeiro. E na Europa, depois de 7 meses, o Alisson tomou um gol lá no gol. E o Firmino, mais uma vez, salvou o Liverpool. Só que o Liverpool nem empatou, venceu mais uma, né? É a 10ª consecutiva no Campeonato Inglês? Acho que sim, e acho que são 48 jogos sem derrota no Campeonato Inglês, somando a temporada passada. O Liverpool é uma coisa absurda, assim, o nível de intensidade desse time, de competitividade. E
o nível de determinação desse time para buscar vitórias muitas vezes nos minutos finais das suas partidas é uma coisa de louco. E o tal do Roberto Firmino, que é até que bem cornetado na seleção brasileira, tá voando. Aliás, Alisson e Roberto Firmino ainda são cornetados por uma parcela do torcedor brasileiro e estão destruindo no livro. O Marcos Gomes quer saber se o RB Bragantino, Red Bull Bragantino, Bragabull, como você queira chamar, tá? Aqui não tem problema não, aqui é o contrário, aqui a gente tem liberdade para falar a marca Red Bull, inclusive, tá bom? É um forte candidato ao título? Pergunta o Marx. Ao título? Acho que não. Acho que é sonhar alto demais. Eu acho até que o Red Bull Bragantino daqui a algumas temporadas vai brigar por título paulista. Mas nesse momento, sabe, reconstruindo o time, pensando em Série A, o treinador ainda nem chegou, ainda nem foi contratado, enfim, está com um interino. Acho que é sonhar alto demais. Agora, de repente, né, a gente não sabe com que seriedade os grandes vão encarar o Paulista, Libertadores daqui a pouco, o quanto os grandes vão priorizar o Paulista, mas eu acho pouco provável. Lembrando que o Bragantino está no grupo do Corinthians, né? O grupo do Corinthians que tem o Guarani e o Corinthians na liderança, e o Rodrigo diz aqui, segue o líder é o Guarani, né? Ele fez 4-0, o Corinthians fez 4-1. Então no saldo o Guarani está na frente. E tem a Ferroviária e o Bragantino. É um grupo difícil de se classificar, né? Mas o Corinthians vai se classificar evidentemente, mas, por exemplo, assim, a tendência é que seja um grupo que pontue mais com relação aos outros grupos. Claro. Né? Onde, teoricamente, você tem equipes aí que podem sofrer um pouquinho mais. Por exemplo, a Inter de Limeira parece que vai sofrer, né? O próprio Botafogo aí que foi goleado, o Oeste também não foi bem na primeira rodada. No grupo A, o Santos lidera com 1 ponto. Veja bem, hein? O Santos lidera com 1 ponto, porque Ponte Preta, Água Santa e Oeste perderam seus jogos. Esse regulamento do Paulista permite umas coisas incríveis. O grupo B, por exemplo, tem 3 líderes: Palmeiras, Novo Horizontino e Santo André, sendo que o Palmeiras lidera no critério do saldo de gols, e o Santo André é o terceiro justamente porque tem 1 gol só de saldo. E o Botafogo foi a única equipe que não pontuou. Então o grupo B, nesse momento, é o oposto do grupo A. No grupo C, o São Paulo lidera com 3 pontos, o Mirassol tem 1, Inter de Limeira e Ituano perderam e não pontuaram. Então tem essa peculiaridade que soa até estranho, né? No Campeonato Paulista a gente vai acompanhar também a cada rodada como é que os grupos ficam aí, lembrando que dois times avançam para a próxima fase, no mata-mata, e aí eles vão se enfrentar só no mata, né? Sim. Num jogo só. Os 2 primeiros de cada grupo. E os 2 piores, juntando todos os grupos, eles serão rebaixados. E aí você pode ter 2 times do mesmo grupo rebaixados. Para a conta do rebaixamento é como se fosse uma tabela só, né? Você pode ter um time com pouquíssimos pontos e um time com muitos pontos, que pode ser rebaixado também. Por exemplo, um time soma, sei lá, 8 pontos, ele é rebaixado. Em compensação, você pode ter um time com 8 pontos em algum grupo como segundo colocado, e ele fica. É muito estranho isso. É o que a gente sempre estranha aqui nessa regra e no regulamento do Campeonato Paulista, certo? Algo que a gente sempre observa, que soa estranho, que fica estranho mesmo, é que a federação não deu jeito ainda de arrumar. Beleza? Por isso que eu acho que é injusto esse rebaixamento. Você deveria pegar os times que não se classificaram, ou os 4 piores, e aí faz um outro quadrangularzinho para você equilibrar um pouco, porque às vezes tem um grupo que você poderia tirar pontos de uma equipe que não está bem, como tecnicamente, como a sua também não está, só que você não pode enfrentar aquela equipe porque ela está no mesmo grupo. Né? Isso não tem um confronto direto. Né? Isso eu não acho certo, não acho correto. Concordo. Tá bom? Um abraço também para o Marcos Muzak, que está acompanhando a gente. A gente volta na segunda-feira, Snoop Dogg. Não se esqueça, fique bem, bom final de semana, tá bom? Valeu, Lucas. Até mais. Tchau, pessoal.